Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa live, que está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e ficará disponível aqui pelos canais da AMA Acalentar, né? O YouTube, o Instagram e também o Facebook. Meu nome é Vanessa Souza, eu sou voluntária na AMA Acalentar, em comunicação. E para quem não conhece a ONG AMA Acalentar, ela tem como objetivo acolher e garantir os direitos da mulher com endometriose, dor crônica e infertilidade. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados e de todos que estão nos assistindo. Hoje, o tema da nossa live é sobre perguntas frequentes sobre adenomiose e endometriose. E, portanto, eu peço a todos que deixem aqui as suas perguntas, que ao longo da live a gente endereça aqui para o Dr. Francisco. E para falar desse tema, né, nós estamos aqui com o Dr. Francisco Lopes, de Londrina. Ele é médico ginecologista, especialista em oncologia ginecológica, endometriose, laparoscopia, histerectomia, e é pós-graduando em cirurgia ginecológica robótica pelo Albert Einstein. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Boa noite. E estamos aqui também com a embaixadora portadora Isis de Oliveira. Tudo bem, pessoal? Para abrir a live, eu gostaria de trazer um dado, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 7 milhões de brasileiras sofrem com endometriose, né? O que corresponde a aproximadamente 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, né? E esse mesmo índice também para mulheres portadoras com adenomiose. E aí aqui eu trago uma primeira pergunta, doutor. Quem tem endometriose pode vir a ter adenomiose? Existe uma certa relação entre essas duas doenças? Infelizmente existe. A endometriose e a adenomiose são duas patologias que normalmente caminham juntas. Até alguns anos atrás, considerava-se adenomiose e endometriose a mesma coisa, tá? Então não se fazia a diferenciação. Porque, na realidade, o fundo, da onde vem e o que ocasiona, qual é o problema, é a mesma coisa. A única diferença é a localização, onde nós vamos encontrar, e a forma de tratar. Primeiro, a adenomiose é a presença de células semelhantes ao endométrio, que são aquelas células que ficam dentro da cavidade uterina, na parede, que descama todo mês, que menstrua todo mês. Essas células infiltram pelo músculo do útero e vão ficar no meio do músculo, intramural, que a gente diz. Essas células, infelizmente, elas respondem muito bem aos hormônios que são produzidos no ovário e elas vão crescendo, vão se dividindo e vão aumentando essa quantidade de adenomiose. Não existe, então, por exemplo, uma maneira de você tirar toda a adenomiose de um útero, a não ser que ela tenha um nódulo de adenomiose dentro da musculatura. Se for uma adenomiose difusa, não tem como você fazer cirurgia, a não ser retirando o útero, que não é normalmente o que a paciente quer. A endometriose, então, é a presença dessas mesmas células, só que daí fora do útero, né? Dentro do abdômen, na região da pelve, pode acontecer no ovário, nas trompas, no ligamento uterosacro, no tórax uterino, no próprio reto, no sigmoide, no apêndice, no diafragma, no pulmão, no coração, na amígdala. Então, pode aparecer em vários locais. A teoria do aparecimento da endometriose ela é muito ainda controversa, mas o que normalmente o pessoal aceita bastante é a questão do aparecimento dessas células através de uma menstruação retrógrada, que a menstruação, ao invés de cair para dentro da vagina e sair para fora, ela entra pelas trompas, cai dentro do abdômen e vai se grudar no intestino, no apêndice, no ovário, isso vai acontecer. E também a teoria da metaplasia celômica. O que é? Existem algumas células no nosso organismo que elas são o que a gente chama de mais ou menos totipotentes. Elas se dividem em várias outras células do nosso organismo
E uma das células que elas podem se dividir é o endométrio. Então, esse endométrio normalmente pode aparecer no abdômen, levando ao desenvolvimento de um quadro de endometriose. Isso, inclusive, é uma das teorias pelo qual... por que tem meninas, jovens, crianças que têm endometriose? Porque existe essa transformação dessas células e as mulheres, nós temos uma... como é que eu posso dizer? Dentro do abdômen da mulher que está grávida, essa menina, ela sofre influência dos hormônios que a própria mãe dela ela produz. E isso pode ter um desenvolvimento mais precoce de células endometriais, podendo ocasionar já na infância, às vezes até uma endometriose. É uma das teorias, inclusive, do porquê que existem casos relatados na literatura de homens com endometriose. Não sei se você já tinha ouvido falar disso. Sim, eu já tinha. Inclusive, li alguns artigos, principalmente pela influência do excesso de estrógeno no organismo. Quando tem um câncer, por exemplo, de próstata. Eu já li também sobre isso. Teoria embrionária, né? Então, a teoria embrionária. Por isso que a gente nunca pode descartar a possibilidade disso também. Nunca pode deixar de pensar. Evidentemente que não é fácil de você diagnosticar. Eu nunca fiz um diagnóstico desse. Mas é bem raro, né, doutor? Mas existe. Eu já cheguei a conhecer uma pessoa, inclusive, que trabalhou junto comigo. Era um senhor que ele teve aderência pélvica, inclusive. E ele teve câncer de próstata e também foi diagnosticado com endometriose. Pois é. É raro, isso é uma coisa impressionante, que quando a gente fala isso para as pacientes, elas ficam dizendo, doutor, tá louco? Eu não tem ovário, não tem útero. Mas não é bem, não é só isso, né? O endométrio não é só presente no útero também. Ele acaba se desenvolvendo em outros órgãos. Na realidade, a mulher ela tem várias transformações dessas células e a produção dos hormônios, né, que vem do ovário. Pode ocasionar esse aparecimento. E isso, muitas vezes, se acontece num homem... inclusive, por que homem também tem câncer de mama? Porque nós também temos mama. E também, hoje em dia, ela tem muitos estímulos externos dos hormônios na alimentação, os fitoestrógenos. Isso. É muito comum, por exemplo, na dieta ocidental, o excesso de estrógeno na alimentação, os fitoestrógenos nos alimentos. Tem uma coisa que eu sempre comento com as minhas pacientes e elas não acreditam muito, não. Vocês gostam de tomar bastante água? Eu bebo bastante água. De plástico? As garrafas de plástico, sim. Inclusive, elas estão relacionadas aos ovários policísticos, que o pessoal comenta muito. Não só isso. Se você deixa essa garrafa de plástico dentro do carro, o carro esquenta. E produz uma substância nesse plástico que pode propiciar o aumento ou o aparecimento de endometriose também. O que mais? Você vai esquentar uma comida. Você coloca dentro de um pote de plástico. Você coloca dentro do micro-ondas. Você esquenta. Mesma coisa. Tá? Então, a nossa vida ocidental já propicia, infelizmente, o aparecimento dessas substâncias que vão aumentar a quantidade de endometriose nas mulheres e, às vezes, o aparecimento no homem. Né? É raro, graças a Deus, mas acontece. Então, isso é muito importante as pacientes entenderem. E outra coisa que é muito importante é a dieta. A dieta da mulher com endometriose é um negócio essencial. Tem que ter uma dieta anti-inflamatória, tem que ter uma dieta, de preferência, pouco chocolate. Verdade. Aí recentemente nós fizemos uma live sobre nutrição, né, para alimentação específica, dieta específica para as portadoras com endometriose, né, e a gente sabe que realmente isso influencia muito, né, e ajuda também no tratamento, né. Isis,
você me comentou que você é portadora das duas doenças, né? Você recebeu o diagnóstico de uma vez das duas doenças, ou uma surgiu primeiro e depois você soube da outra? Como que foi isso? Foram as duas juntas, ao mesmo tempo. Eu estava fazendo um exame no meu trabalho, que eu estava desconfiada, que assim, tem alguma coisa de errado. Eu cheguei para o médico e falei, eu preciso investigar, que isso aqui que está acontecendo não é normal. E eu estava tendo episódios frequentes de ficar encharcada de sangue. Era constrangedor até. O absorvente não dava conta. Aí, primeiro, no exame físico, o médico falou assim, tu tá com pólipo aqui. Ok. Aí eu falei, eu continuo sangrando sempre. Eu fiz uma retirada de pólipo na cirurgia também. Eu participei por um procedimento na emergência. Aí ele resolveu investigar. Aí, ok. Aí, na hora do ultrassom, viram que além da endometriose, você tem 2 endometriomas aqui. Também tem um mioma no seu útero. E você também está com aderência pélvica. E também o tamanho do seu útero está aumentado. E tem outros focos aqui. Foi tudo de uma vez só. Mas, assim, eu aceitei de forma ok. Tipo, certo, tem isso, agora eu vou fazer uma cirurgia, vamos tratar. Eu não tive nenhum baque, assim. Tipo, eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. Porque não era possível. E quando eu era adolescente, eu tive o diagnóstico de outros policísticos. Eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. Só que nesse diagnóstico de ovários policísticos não fazia sentido com o que eu tinha. Eu acredito que já eram focos de endometriose infiltrados no ovário. Doutor, que características que diferem uma doença da outra? Da adenomiose e da endometriose? Isso, que características que diferem para saber... Na realidade, a endometriose, a característica maior é a questão da dor. Né? Tem paciente que tem muita cólica menstrual, tem paciente que, na época do período menstrual, modifica o hábito intestinal, tem alterações urinárias também, por causa de endometriose. E a questão da dispareunia e da dismenorreia. Dispareunia, dor na relação sexual, isso é muito, muito frequente. Não significa que necessariamente a paciente que não tenha dor, ela não tenha endometriose, isso é importante deixar bem frisado. A adenomiose, ela também vem associada a um quadro de dor, às vezes importante, também um quadro de dor na relação sexual, e ela tem, às vezes, um sangramento de spot, sangramento de escape, e esse sangramento ele vem associado a um sangramento escurecido, parecendo uma borra de café, tá? Não é aquele sangramento mais claro. Então, quando a paciente já relata, doutor, eu tenho um sangramento, é um sangramento escuro, parece uma borra de café, parece um negócio... Isso aí, muitas vezes, está relacionado à adenomiose. Pode pesquisar. E existe uma correlação muito... Oi? Eu gostaria de comentar sobre a dor. A nossa cultura é normal você ouvir, é normal sentir cólica, é normal sentir dor. É só uma cólica. Isso eu já ouvi muito. Exatamente, não é? E eu a vida inteira senti dor. Eu não sei o que não senti dor. Tem esse conhecimento da doença, bem sabe, né, doutor, que realmente ter cólica não é normal, né? Eu posso falar aqui, isso, doutor, muito claramente, porque a minha esposa tem endometriose. E eu conheço ela desde os 11 anos. E a história é igual. Tá? A paciente começa com cólica, desde que começa a menstruar, aí vai no médico, o médico fala, não, cólica é normal, depois que você casar, passa, depois que você tiver filho, passa. Aí passa uma anticoncepcional, melhora. Comigo piorou. Principalmente... Comigo piorou. A cólica com o uso de... A grande maioria dos pacientes melhora.
Principalmente se você der um anticoncepcional de uso contínuo para não menstruar. Pode acontecer uma boa melhora. Mas está tratando o paciente? Não, não está tratando. Não existe tratamento com anticoncepcional para endometriose. E nem para adenomiose. Existe alguma medicação específica para endometriose e para adenomiose? Não. Existem o que a paciente está tendo, quais são a sintomatologia e as lesões onde estão, e que tem que ser tratadas individualmente, de pessoa para pessoa. Tá? É igual o pessoal falar, eu tenho endometriose e eu vou colocar um DIU, que tem hormônio. Funciona? Depende. O DIU funcionaria muito bem para adenomiose, porque a ação é muito mais local. Tá? Para endometriose, por exemplo, intestinal, para endometriose de ovário, para endometriose de apêndice, para endometriose de intestino delgado, para endometriose, não vai funcionar. E quando se tem o útero invertido e adenomiose? Não, primeiro que útero retrovertido ou antiverso invertido, que a gente fala, isso aí é extremamente comum em todas as mulheres, mesmo que elas não tenham endometriose. E não necessariamente isso aí precisa fazer nenhum tipo de cirurgia, operar, nada não. É muito comum isso, extremamente comum. É que antigamente fazia-se um tipo de cirurgia para fazer um encurtamento do ligamento do útero, para tirar o útero da retroversão, do útero caído para trás. Hoje sabe-se que isso não resolve para nada, só vai causar mais aderência e mais dor mais para frente. E não tem nada a ver com endometriose, a não ser que você tenha muitos focos na região do compartimento posterior que esteja tracionando esse útero. Mas aí é a causa da endometriose. Não porque a paciente já tenha o útero retrovertido. Então, teoricamente, não precisaria fazer nada. Doutor, tem uma primeira pergunta aqui da Adriana de Souza da Silva. Ela diz que ela já fez 7 cirurgias e agora está com suspeita no intestino. Já sou esterectomizada. E aí ela pergunta, será que a suspeita do médico pode ser a endometriose intestinal? Pode sim. Lembrando o seguinte, quando você vai fazer um tratamento da endometriose, você tem que ter um planejamento para esse tratamento. Você tem que fazer um mapeamento, que a gente chama de mapeamento de endometriose. Esse mapeamento pode ser através, dependendo da região onde vocês moram, uma ressonância. Só que daí essa ressonância vai depender de quem vai laudar essa ressonância, porque tem que ter uma pessoa que tem experiência também em endometriose, porque não adianta só ter o aparelho de ressonância que não resolve. Ou uma ultrassonografia com preparo intestinal e preparo vaginal, também feito por uma pessoa com uma certa vivência com endometriose, porque senão você não consegue ver nada. Tá? Esse é o problema. Então, você tem que ter esse diagnóstico, tanto do local, das lesões, para que a gente possa planejar o tratamento dela. Com esse planejamento, você vai sentar com a paciente, com o marido da paciente, ou com quem for, com a família, para tentar ver o que é melhor para ela. Que tipo de tratamento seria melhor para essa paciente. Se e esse tratamento é igual tanto para adenomiose quanto para endometriose? É o mesmo tratamento? Não. Não necessariamente. Existem medicações que você pode fornecer para o paciente que vai responder muito mais a adenomiose do que a endometriose. Por exemplo, eu falei para vocês do DIU, que tem hormônio. Esse DIU hormonal, ele tem uma ação muito mais local ali na região do útero e da pelve. Então, para paciente que tem adenomiose, existe uma resposta muito boa, principalmente quando é inicial essa adenomiose. Tá? Agora, para paciente que tem uma endometriose com uma lesão de 3 centímetros do reto sigmoide, a 15 centímetros da borda anal, por exemplo, não adianta você colocar o Mirena aqui, não adianta você colocar o DIU hormonal, que não vai resolver. Então, tem que ser o tratamento daí um pouco mais agressivo, principalmente se a paciente tiver com dor ou tiver com um incômodo bastante.
Então, cada dos tipos de endometriose existe um tratamento específico. Por exemplo, a paciente com um endometrioma, tá? Um endometrioma de 2 centímetros. E tem uma outra paciente com endometrioma de 5,5 centímetros, 6. Essa paciente com um endometrioma de 2 centímetros, não necessariamente você precisa fazer nada para ela, falando de cirurgia. Porque ela não está afetando praticamente em nada ainda. O que ela poderia ser feito, sim, é tentar interromper a menstruação dela. Porque para de menstruar, para de aumentar a quantidade de sangue dentro desse cisto. Mas um cisto acima de 5 centímetros, 6 centímetros, é um cisto que já está comprometendo o parênquima ovariano. Você já está empurrando esse parênquima ovariano, está fazendo com que tenha mortes de óvulos de vocês. Tá? E isso vai diminuindo a carga ou a possibilidade de uma possível gravidez. Por isso que pacientes com endometriomas, por exemplo, você tem que dosar normalmente o hormônio antimileriano para saber como é que está. E uma coisa muito importante, paciente com endometrioma, você nunca pode descartar a possibilidade de uma endometriose profunda e também intestinal. Tá? Porque é muito comum o paciente chega com endometrioma, eu tenho endometrioma. Aí você fala assim, alguém pesquisou alguma coisa a mais? Ah, não. Você pede para pesquisar, a paciente tem lesão intestinal. Isso é extremamente importante. Porque senão você faz a cirurgia, tira o cisto, o endometrioma, ou alguns médicos, inclusive, tiram o ovário, que eu não aconselharia. O conselho é só tirar o cisto mesmo. E deixam as lesões intestinais, por exemplo. Como essa paciente, ela tirou o útero, provavelmente ela tinha endometriose já, tinha lesões no intestino, porque essas lesões elas não aparecem de uma hora para outra, não é com 2, 3, 4 meses que isso vai aparecer. Lembrando que a endometriose, normalmente, ela aparece quando a paciente começa a ter os seus ciclos menstruais, né? Então, por isso que a paciente, quando começa a menstruar, ela já começa a ter cólica, começa a ter dor. Então, desde essa época. Então, a evolução da doença, ela é lenta, mas ela é progressiva, infelizmente. Tá? Não existe uma medicação que vai dar para o paciente que vai estacionar essa endometriose ou vai fazer desaparecer. Não vai fazer desaparecer. Ah, mas por que tem paciente que faz uma ultrassonografia ou faz um exame de ressonância, tem uma lesão de tamanho tal no local, começa a tomar uma medicação e essa lesão diminui? Nós temos que lembrar o seguinte: o que é endometriose? É um processo inflamatório. Então, inflama aquela região onde tem essas alterações, essas células endometriais. E a inflamação causa o quê? Edema e inchaço. Quando você dá alguma coisa para a paciente para diminuir esse processo inflamatório, o edema e o inchaço diminuem. Não é a lesão que diminuiu. É o edema e o inchaço que diminuíram. Então, essas coisas tem que deixar muito claro para a paciente, porque senão a paciente fica meio... Entendeu? E, doutor, você comentou sobre endometriose intestinal, né? Tem uma pergunta aqui da Juliana Júnior. Tenho endometriose severa, já tirei 10 centímetros do intestino. Depois disso, tenho muita cólica intestinal. Isso é normal? Olha, eu não diria normal, mas pode ser comum. Primeiro, uma paciente muito jovem que retira uma parte do intestino, ela vai começar a ter alterações do hábito intestinal dela. Tá? Uma coisa que você tem que entender também é que às vezes você faz uma cirurgia intestinal e ela pode ter uma certa obstrução intestinal. Diminui o calibre do intestino. E isso às vezes pode dificultar ela ir ao banheiro e ela pode ter dor. Às vezes tem que fazer até dilatação do canal do intestino, pós-cirurgia de endometriose no intestino, para que ela volte a ter mais ou menos um intestino normalizado. Isso é uma coisa que tem que avisar sempre para a paciente que vai mexer no intestino, que ela vai ter uma mudança no hábito intestinal. Porque você vai tirar um pedaço do intestino. Não tem aquele tamanho do intestino ali só por boniteza, não. Porque precisa. Muitas vezes, o que acontece? Aquele final do intestino, quando o bolo fecal chega ali, você absorve líquido. Você absorve bastante líquido. Quando você absorve bastante líquido, o bolo fecal fica bem menor e vai para a saída do reto menor.
Agora, se você chega ali naquele bolo, naquela região, não tem absorção do líquido e tem uma grande quantidade, a paciente vai ter dificuldade. Tá? E principalmente se fez uma cirurgia que retirou um pedaço, vai fazer uma certa obstrução do intestino. Entendi. Voltando aqui para o tema de endometriose e adenomiose, Isis, você comentou que você tem as duas doenças. Como é conviver com as duas doenças? Não é fácil, sinceramente. Até eu ter descoberto a maneira que mais funcionava para mim, para amenizar as dores, foi uma viagem. Que levou anos. Isso é muito importante. Você tem que descobrir junto com o seu médico qual é o melhor tratamento, o melhor acompanhamento para você melhorar o seu quadro de dor, o seu desconforto que você deve ter. E não é igual para todo mundo. Não adianta você pegar a mesma medicação. Consegui tratar junto com uma nutricionista, biomédico. Não foi um médico que deu jeito na minha dor. Porque eu primeiro comecei a tratar as influências que causavam a inflamação. Aí teve que ser uma equipe multidisciplinar. Primeiro diagnóstico. É uma equipe multidisciplinar. Não existe tratamento de endometriose que não seja multidisciplinar. Então, sim, é o ginecologista, é o proctologista, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, é o psicólogo, muitas vezes psiquiatra, muitas vezes o preparador físico. Então, tudo isso influencia. Então, o tratamento da paciente com endometriose não é simplesmente, vou te dar um remedinho, um anticoncepcional para você não menstruar e pronto, resolveu o problema. Não resolve. E esse é um erro muito comum em alguns profissionais de saúde. Doutor, não acha que seria interessante uma abordagem dentro das universidades, junto com os jovens que estão se formando, fazendo a residência em ginecologia e etc.? O ideal seria. O ideal seria. O problema é você incutir isso dentro da universidade, incutir isso dentro da residência médica. A gente tem muita dificuldade, eu mexo com residentes também, mas eu mexo com residentes da parte de câncer ginecológico, em que é uma coisa também, eu pego no pé muito deles, que muitas vezes a paciente é encaminhada para nós, para o Hospital do Câncer de Londrina, com uma suspeita de câncer, na realidade não é câncer, é endometriose. E quantas vezes eu já vi paciente sendo operada com uma suspeita de câncer, e na realidade não era câncer, era endometriose. Lembrando o seguinte, qual é o melhor tipo de tratamento para paciente com endometriose cirúrgico, quando ela tem necessidade? Não é cirurgia laparoscópica, não é abrindo o abdômen, é cirurgia laparoscópica ou robótica. O grande problema é que quando a paciente cai com um profissional, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o profissional seja ruim, não é isso, mas ele não tem experiência no quadro de endometriose, o que ele faz normalmente quando ele encontra um abdômen, uma pelve congelada? Tira os ovários, tira as trompas, tira o útero, a paciente entra na menopausa, não tem mais útero, não tem mais ovário, não tem mais nada. Aí o que acontece depois de um certo tempo? E dependendo da faixa etária do paciente, por exemplo, uma paciente com 30 anos, ela vai ficar um bom tempo sem nada, né? Sem hormônio. E é importante o hormônio para a paciente? Muito importante. A paciente sem hormônio, ela entra na menopausa. Entrando na menopausa, ela vai ter problemas de ossos, ela vai ter problemas hormonais, vai ter hormônio, né? Lógico. E ela vai ter vários outros problemas de relacionamento, porque ela vai ter uma diminuição de libido, ela vai ter uma alteração de pele, ela vai ter uma alteração de cabelo, ela vai ter uma alteração de mucosa vaginal, de lubrificação vaginal. Então, tudo isso vai influenciar. E você imagina uma paciente com 30 anos. Se ela viver mais 50, porque hoje em dia a mulher está chegando a 80 anos. Ela viver mais 50, ela vai viver 50 anos numa ladainha horrível, né? Ela vai viver num período péssimo para ela. E lembrando o seguinte, aí você vai fazer o que com ela? Fazer reposição hormonal. Não é? Aí você dá o hormônio para ela. O que acontece? Várias coisas. Se ela tiver células endometriais. Se ela tiver células endometriais dentro do abdômen, que é muito possível que tenha, essas células vão, entre aspas, acordar. Elas vão crescer, vão se dividir.
E se ela usar hormônio, e normalmente esses hormônios que não são da mulher, que não são naturais, são hormônios muito mais potentes. Então elas desenvolvem lesões. Esse é o problema, muitas vezes. Então, não é muito fácil você simplesmente, tem endometriose, tira o útero e tira os ovários, pronto, resolve o problema. Não é assim. A paciente vai sofrer muito com isso. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem, e alguns médicos não entendem, por isso que a radicalidade da cirurgia de endometriose, ou a radicalidade de você retirar lesões enormes, ou pedaços grandes do intestino, ou tirar os ovários, ou mexer muito nos seus ovários, leva muitas vezes a uma falência ovariana e a paciente a sentir muita sintomatologia depois. Isso é uma coisa extremamente importante que as pessoas têm que entender, que o médico tem que entender e que a paciente também tem que entender. Por isso que não necessariamente a paciente precisa passar por um procedimento cirúrgico toda vez que ela tem diagnóstico de endometriose. Então tem que ver a idade dela, se ela quer ter filhos, se ela já tem filhos, se ela sente dor, se ela não sente dor, se ela se dá bem com que medicação. Então isso tudo tem que ser colocado na balança. Tá? Porque senão é fácil, né? Tira tudo. Isso me faz conectar com um comentário que uma minha médica ginecologista me fez certa vez, né? Que no último congresso que ela assistiu de ginecologia internacional, acho que um dos médicos mencionou que é um crime, né? Foi um crime o que foi feito no passado com todas essas mulheres, com tanta cirurgia, né, te retirando os órgãos das mulheres, sem necessidade, muitas vezes, né, porque tem... não, viu? Antigamente, né? Doutor, tem uma pergunta aqui sobre tratamento. A Fabi pergunta, DIU mais Dienogest é bom? Primeiro, que tipo de DIU? Porque existe o DIU que não tem hormônio, existe o DIU hormonal. E o Dienogest é um progestágeno em que é extremamente potente e que pode ser utilizado para paciente com endometriose. Tá? Que diminui o processo inflamatório, muitas vezes diminui a dor. Não faz desaparecer as lesões, isso tem que entender. E não faz com que desapareça, por exemplo, cistos ovarianos. Não desaparece. E vai melhorar a dor. Por quê? Porque vai diminuir o processo inflamatório. Mas isso também é durante um certo tempo. Depois de um certo tempo, o medicamento não vai resolver. E o DIU sem esse hormônio, ele vai aumentar a sua cólica, principalmente se você tiver adenomiose. Então, não vai resolver. Uma coisa, deixa eu só botar um pitaco aqui. Muitas pacientes chegam para mim tomando o anticoncepcional e o Dienogest. É interessante fazer isso? Não. Porque você já está com um anticoncepcional, que normalmente é um anticoncepcional que tem estrogênio e progesterona. Anticoncepcional normal. Aí você dá mais um progestágeno para ela. Esse progestágeno, junto com o outro que ela já está tomando, primeiro, a gente sabe que o progestágeno pode causar dor na mama, mastalgia, aumento da quantidade de edema nas pernas, pode desencadear nas pacientes quadros de depressão, tá? Diminui, muitas vezes, a libido quase a zero, tá? Infelizmente. Então, a utilização desses dois tipos de tratamento são conflitantes e se somam e aumentam a sintomatologia da paciente. Então, só tomar cuidado com isso. Tem uma outra pergunta também relacionada a Dienogest. A Fran de Ângelo, ela fala que ela começou há 1 ano o tratamento com Dienogest. E segundo o médico dela, esse medicamento iria controlar a endometriose. Quando ela voltou para refazer a ressonância, ela foi diagnosticada com adenomiose e mioma uterino subseroso. Aí ela pergunta se é normal. Primeiro, tanto o Dienogest quanto o mioma subseroso não tem nada uma coisa a ver com a outra. Ela já tem uma tendência a ter miomas, que o útero dela vai formar.
A adenomiose, o aparecimento dessa adenomiose, também não está relacionado ao mioma. A adenomiose seria desencadeada por causa do dianogénese? Não, não seria. Ela já tinha provavelmente adenomiose e não tinha sido diagnosticada, porque uma adenomiose ela é difícil de diagnosticar, não é fácil. Normalmente, a maior facilidade de você fazer o diagnóstico de adenomiose é através de uma ressonância. A ultrassonografia, quando a pessoa tem muita experiência, também faz o diagnóstico. Mas provavelmente ela já tinha. Não é que apareceu, não. Algo que já ocorreu comigo, por exemplo, foi o seu útero está um pouco aumentado, mas isso é normal. Foi o que eu ouvi de uma médica. Então, o útero um pouco aumentado já poderia significar adenomiose. Uhum. Adenomiose inicial. Porque normalmente o pessoal acha que o útero aumentado é só por causa de mioma. Não. Tá? E muitas vezes você olha um útero, não tem mioma, não tem nada, mas está um útero um pouco aumentado. Um útero um pouco aumentado é um útero globosão. Eu não sei se tem muita gente que já viu um útero com adenomiose, é um útero que parece uma bexiga. Você pega ele, você aperta, ele é mole. Ele é molenga. Um útero que não tem adenomiose, você pega é um útero durinho. É um útero firme. Então, você vai olhar na ultrassonografia, é um útero mesmo, mais ou menos meio buchudo, gordão. Esse é um útero de adenomiose. Então, toda vez que você tem uma paciente que não teve filhos, uma paciente que está com o útero um pouco aumentado, paciente que tem queixa um pouco de sangramento em maior quantidade, sangramento escape, um sangramento mais escuro, uma dor, às vezes, na relação sexual, principalmente próximo ao período da menstruação, tem que pesquisar isso sim. Doutor, a adenomiose e a endometriose, essas doenças, elas podem evoluir para um câncer? É uma pergunta extremamente frequente que vocês fazem. A adenomiose, não. Tá? A endometriose. Normalmente, a endometriose ela pode estar relacionada a um câncer de ovário e endométrio. O câncer de endométrio é fácil de explicar, porque a endometriose vem de uma alteração do endométrio. E são pacientes, normalmente, que têm uma tendência a ter esses cânceres de endométrio, por quê? São pacientes obesa, hipertensa, diabética, não fazem exercício físico, têm uma alimentação horrível, têm uma qualidade de vida ruim. Então, ela pode desencadear um quadro de câncer de endométrio quando ela tiver com mais idade. Pacientes que apresentam endometrioma no ovário. Esses endometriomas, eles podem evoluir depois de um certo tempo para câncer de ovário. Por exemplo, pacientes que estão próximos ao período da menopausa, ou que estão na menopausa, que têm endometrioma, eu normalmente retiro esses cistos. Ou mesmo o ovário, se ela não tiver mais tendo hormônio. Por quê? Porque existe uma chance de o desenvolvimento de um câncer de ovário. Mas essa chance é pequena, mas existe. E eu preciso falar isso para o paciente. Se a paciente escolher, não, eu quero tirar, retira. Então, existe uma correlação? Existe. Certo. Aí você comentou, doutor, que a alimentação, ela influencia, né? E tem uma pergunta aqui da Eliette. Ela pergunta se a alimentação ajuda nos sintomas da inflamação e qual... Aqui não aparece para mim. Qual orientação, talvez não esteja perguntando, não aparece ao final da pergunta. Não, primeiro, uma alimentação inflamatória, ela vai ocasionar várias alterações no organismo da mulher. Se ela já tem uma doença inflamatória, que a endometriose vai piorar. Então, se você começa com uma alimentação anti-inflamatória, menos ingestão disso tudo, ela vai melhorar o quadro de dor dela, ela vai melhorar o quadro de inchaço. Sabe a paciente que tem endometriose, normalmente ela tem, durante um certo período do mês, uma barriga inchada, parecendo que está grávida, não é? Isso aí está relacionado ao quê? Ao intestino. E o intestino normalmente está inflamado, por causa da endometriose. Lembrando que pacientes com endometriose têm muita tendência a ter síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, tiroidite de Hashimoto, hipotireoidismo,
candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, lúpus, o que mais? Por quê? São todas doenças que têm um fundo imunológico. A endometriose, então, tem um fundo imunológico. Então, essas pacientes com endometriose, elas têm tendência, podem ter outras patologias associadas. E daí tem que tomar cuidado. Por isso que pacientes com endometriose, você não tem que pensar só na endometriose dela. Você tem que pensar num todo. Você tem que ir atrás de outras coisas. Uma coisa extremamente... Oi? Falei com certeza. Comentou, né? Porque ela faz um tratamento multidisciplinar, né? Uhum. E algo que melhorou muito foi a minha imunidade. Antes eu gripava todo santo mês. Era sempre com alguma inflamação pelo corpo. Aí eu comecei a tomar timomodulina. Também melhorou muito. Nunca mais peguei uma gripe. Ajuda a melhorar a sua imunidade? Sabe o que ajuda a Tem melhorar vários fatores que melhoram a imunidade. Também carências nutricionais abaixam a imunidade. Vitamina D. Sim. Vitamina D. Principalmente vitamina D. Uhum. E algo que muitos pacientes apresentam também é a vitamina B12 baixa. B12 baixa. Sim. Aqui na América Latina tem uma dosagem que é considerada ideal. Só que tu vai ver, em outras literaturas ao redor do mundo, tem outra dosagem que é considerada ideal. Diferente. E eu fiz um curso com o professor Gabriel de Carvalho. Dizem que ele que trouxe a nutrição funcional para o Brasil. E ele falou sobre a B12 baixa, que ao menos de 600, assim, tu não pode considerar que a pessoa está com uma B12 boa, o paciente. Por isso que, inclusive, a paciente com endometriose, você tem que pedir vitamina D, você tem que pedir vitamina B12. Você tem que ver como está a parte dela, a parte de vitamina, inclusive. Porque você fazendo muitas vezes a reposição dessas vitaminas, ela já ajuda, ela melhora bastante a imunidade e melhora o quadro inflamatório. E a dor? A questão muscular também depende melhorando de vitaminas complexo B. Não tenha nem dúvida. Tem uma pergunta aqui. Uma coisa que vocês deviam fazer, que vocês normalmente, mulheres não fazem, tomar água, tá? É verdade. Vocês não bebem água. Doutor, tem uma pergunta aqui do Luiz Felipe Uchoa. Ele fala que a esposa dele acabou de ser diagnosticada com endometriose profunda com acometimento no reto sigmoide e cisto sugestivo de endometrioma, ocupando todo o parênquima gonadal. Nesse caso, seria interessante a cirurgia? É difícil da gente falar pela internet, sem você ver os exames, sem você conversar com a paciente, sem você fazer um exame físico na paciente, sem fazer um toque na paciente. Tá? Mas paciente com endometriose profunda, com comprometimento intestinal e gonadal provavelmente dos ovários, existiria sim uma certa indicação cirúrgica, mas aí tem que ver paciente por paciente, queixa por queixa e história dela e também a faixa etária dela. Então, não estou afirmando necessariamente que ela tem que operar. Não, existe sim uma possível indicação. Cada caso é um caso, né? E, doutora, Alexandra Andrade, ela pergunta, ela fala que tem endometriose, tirou o útero e o médico deixou o colo do útero. Ela tem sangramento todos os dias e voltou a sentir dores. O que ela faz? Tem que ser avaliada. Primeiro, ela pode estar tendo sangramento por quê? Porque ela pode ter ficado endométrio ainda, no colo do útero. Se ela fez uma amputação desse colo, desse útero muito alto, e deixou um pedaço do final do útero ainda, ela tem endométrio ali, ela vai sangrar todo mês. Como se ela estivesse menstruando. Isso acontece. Vai ter cólica? Se ela tinha endometriose, ela continua tendo endometriose. Não é metade do útero dela que vai acabar endometriose. O útero não cura endometriose, para começar. E nem a retirada dos ovários. Então, ela precisa ser reavaliada, precisa ver o que ela tem, o que ela está sentindo mais, e muito provavelmente reoperar, tirar esse colo do útero.
Isis, você comentou, né, que você faz um tratamento multidisciplinar. Você quer contar um pouquinho para a gente como que é esse tratamento? Por exemplo, a questão da parte nutricional, né? Como tem uma pergunta aqui também falando sobre alimentação. Você quer dar alguma dica, trazer alguma dica? Com certeza. Descasque mais, abra menos. Os pacotinhos de supermercado, alimento industrializado, isso afeta demais o organismo. É uma porcaria. Sim. E algo que tem me ajudado, por exemplo, é a dieta mais crua. Alimentos, assim, in natura. E também eu não como carne. Eu fui vegetariana por 20 anos. E uma coisa importante também, Isa, é o seguinte: normalmente o paciente com endometriose pode vir associado a uma intolerância a glúten, intolerância à lactose, tá? Sim. Eu também não consumo glúten nem lactose, o glúten bem esporádico, porque, por incrível que pareça, se eu fico sem glúten por um longo período, o meu intestino não funciona. Você melhora. Uhum. Você fica sem glúten ou fica com glúten? Sem o glúten, o meu intestino ele para de funcionar. Eu acho até um pouco estranho evidentemente isso. Se você não tem intolerância a glúten, eu acho que você tem que continuar comendo, porque o glúten é importante. Agora, se você tem intolerância a glúten, é importante que fique sem. Mas aí tem que ver de caso a caso, por isso que eu estou falando. Tem que ver também se não está associado a uma intolerância à lactose. Paciente, muitas vezes, que tem intolerância à lactose, ela come, e outra, tem leite em um monte de coisa nos nossos alimentos do dia a dia. E é só você comer, ela vai sentir dor. Existem medicamentos hoje em dia à base de lactase para ser utilizado para que a paciente não sinta dor, mas aí tem que ser feita uma pesquisa melhor para ter certeza se é isso mesmo. Acho que a Isis caiu. Caiu. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline, mas está muito comprida e eu não consigo ler o final. Eu vou contar aqui o que ela fala e aí você vê, aí, doutor, vê se você consegue chegar aqui em alguma análise para ela. Há 6 anos, ela fez a cirurgia de endometriose e retirou 30 centímetros do intestino e um pedaço na vagina. Neste ano, quando ela foi retirar a vesícula, o médico foi solicitado para olhar se tinha algum foco. O mesmo disse que tinha no diafragma, ovário e útero. Ela fez a ressonância com o especialista, levou ao médico e o médico disse que estava tudo bem. Disse a ele que queria parar de tomar o Pietra, pois tem 6 anos que ela não menstrua, mas o médico disse que não é hora de parar, pois ele não quer vê-la na mesa de cirurgia. Talvez ela esteja fazendo alguma pergunta relacionada ao tratamento em si, se a cirurgia talvez seja o melhor. É difícil a gente falar sobre tratamento numa live sem você conversar com a paciente direito, ter um histórico adequado, ver os resultados dos exames, inclusive do que foi tirado dela na cirurgia, ver os exames atualizados dela agora e fazer o exame físico. Sem a gente ter isso completo, é difícil eu dar uma opinião em relação se ela está fazendo certo ou se tem que parar alguma coisa ou trocar alguma coisa. Mas que ela precisa ir ser avaliada com certeza absoluta. Sim. Doutor, eu gostaria de agradecer a participação de todos, encerrar a live e pedir as suas palavras finais. Eu que gostaria de agradecer pelo convite. Eu estou sempre à disposição se vocês precisarem. Eu gosto bastante de falar sobre o assunto, eu sou apaixonado pelo assunto. E é importante que sempre façam esse tipo de evento para que as pacientes tenham conhecimento da patologia que ela tem. A primeira coisa que eu falo, a primeira coisa que eu pergunto para a paciente quando ela vai fazer consulta comigo é: o que é endometriose? Porque a grande maioria das vezes a mulher não sabe. É umas célulazinhas que crescem. Não. O que é endometriose? Então, tem que começar sempre o que é? O que você tem? Desde quando? E os exames, exame físico. Sem isso, não tem como você falar. Não tem como você adivinhar. E o tratamento é aquilo que eu falei, é individualizado.
E, de preferência, um tratamento multidisciplinar. Inclusive na parte cirúrgica, isso é extremamente importante. Por exemplo, quando eu vou operar as minhas pacientes, nós temos uma equipe cirúrgica multidisciplinar. Então, nós temos o ginecologista, tem o proctologista e tem o urologista. Então, nós 3 estaremos disponíveis para fazer esse tipo de cirurgia. Porque você fazer uma cirurgia, para você tirar simplesmente um cistinho de ovário, tirar uma aderência, e deixar uma lesão no intestino, ou deixar uma lesão no ureter ou na bexiga, então para que operar ela? Você tem que fazer a cirurgia completa. Igual a paciente que operou 7 vezes, você falou, né? Sim. É uma paciente que não sei o que foi feito nessa cirurgia 7 vezes. Doutor, quero trazer uma última pergunta aqui. A Rafaela Bate, ela fala que ela tem endometriose profunda, ela tem 30 anos, o sonho dela é engravidar. Ela tomou 2 doses de Zoladex, 10 meses que não toma nada, as dores ainda continuam e ela pergunta se ela ainda tem alguma chance de engravidar. Antes do senhor responder, eu quero dizer que eu tenho endometriose e eu engravidei. Então, assim, eu sei que, assim, cada caso é um caso, né, doutor? O doutor vai responder com causa, né, com conhecimento de causa, com certeza, mas eu sou um caso que consegui engravidar, graças a Deus. Mas, doutor, pode responder, por favor, aqui, a Rafaela Bate. Primeiro, paciente com endometriose, não necessariamente que ela não vai conseguir engravidar, tá? E isso é extremamente comum de acontecer. Paciente, muitas vezes, até ser encaminhada para mim com quadro de endometriose, chega grávida. Tá? Então, depende de onde está essa endometriose. Se a paciente tiver uma endometriose, por exemplo, nas 2 trompas, da forma natural, ela não vai engravidar. Mas se ela fizer uma fertilização, engravida. Se ela tiver uma endometriose pequena, ligamento intersacro, que não tenha tanto comprometimento, ela vai poder engravidar muitas vezes. Às vezes sem fazer nada. Então, isso é extremamente importante. O que era a pergunta mesmo? Você falou? Ela tem um sonho de engravidar. E aí ela fala que ela foi diagnosticada com endometriose, ela sente dores. Ela pergunta se é possível ela engravidar. É possível, mas tem que fazer o exame do hormônio antimeriano, dosar como que está a carga ovular dela, ver como é que está o abdômen dela, ver as lesões. Muitas vezes ela às vezes precisa fazer uma captura de óvulos e congelar esses óvulos para depois fazer transplante, se ela for fazer cirurgia de endometriose. Então, depende muito, inclusive, da faixa etária dela. Depende daquilo que ela consegue fazer. Mas que existe a possibilidade? Existe, sim. Essa história de que a mulher com endometriose não engravida. Engravida, sim. Você está de prova. Eu sou de prova, é verdade. Basta conduzi-la da maneira correta. Sim. Eu agradeço a sua participação, e aí eu pego um gancho nas suas palavras finais. O senhor falou sobre conhecimento, né? Eu vou trazer uma frase aqui de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, né, para as portadoras, quanto mais conhecimento, quanto mais informações tiver sobre a doença, mais esse conhecimento poderá contribuir para o melhor tratamento ou para lutar para os direitos dela, né? É muito importante isso, né, doutor? Ter conhecimento sobre a doença. Importante. Você tem que ter conhecimento. E hoje em dia, as mulheres têm uma ferramenta muito grande que é a internet. Tem que tomar cuidado com alguns sites também que não são muito confiáveis. Mas a internet hoje fez com que exista como é que eu posso falar? Espalhou o conhecimento, e principalmente da endometriose. Que antigamente você falava de endometriose e ninguém sabia o que era. Até hoje você conversa, você pergunta para alguns pacientes, o que é endometriose? Não sei o que é. Então, isso é extremamente importante. Informação é extremamente importante. E questionar, né? Sim. Então, gostaria de agradecer a participação de todos, o envio das perguntas de cada um, e gostaria de deixar os recados finais aqui. Você que é portadora, para realizar o cadastro nos canais da Amo Acalentar, da endometriose mulher, porque o seu cadastro é importante para a ONG monitorar e ajudar. Né? Além disso, nós estamos com a campanha do ARE, né? A arrecadação de doações para ajudar as portadoras com endometriose. Nós estamos precisando de medicamentos, jogos de cama, produtos de limpeza, higiene,
E aí, no final aqui, a gente vai deixar no chat o link para quem puder contribuir da forma que puder. Contamos com a participação de vocês na nossa próxima live, que será sobre exames e diagnóstico, com o Dr. Welly Xiang, na próxima quinta-feira que vem, às 19 horas. E agradeço a todos, a participação de todos. Boa noite. Boa noite, doutor Francisco. Obrigada. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço a participação que eu pude ter com vocês. E estou sempre à disposição se precisar. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.